Paz do Senhor Jesus aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Sou o pastor Marco e nós estamos com uma matéria nova. Hoje aprenderemos sobre a geografia bíblica. Então a nossa grade, nós estamos estudando o livro Geografia Bíblica. Estamos na nossa primeira aula, tá? E a geografia bíblica é um assunto muito importante porque ela nos ajuda a compreender os fatos bíblicos ocorridos, né? Bem como os lugares onde aconteceu, os povos que habitavam, como eles se relacionavam, como eles agiam, né? E isso nos ajuda também no que diz respeito à interpretação das Sagradas Escrituras. Amém? Por isso é muito importante aqui esta matéria. Vamos então aí para os slides, né, aqui no estudo. Aqui na introdução, nós vamos definir o que aprenderemos nesta matéria. Vamos começar falando que a geografia bíblica, ela é a disciplina que estuda o território, a história dos países relacionados ao mundo bíblico. Amém? E definindo aqui o vocábulo, o que significa a palavra geografia. Então, a palavra geografia vem de dois vocábulos gregos, geo, que significa terra, graphin, descrição. Portanto, a palavra geografia significa descrição da terra. Amém? A geografia ela foi conhecida inicialmente por história ou filosofia natural, era assim que se chamava a geografia. E seu estudo sistemático ela surgiu na Grécia, né? O seu estudo organizado ela surgiu na Grécia no século IV a.C. E aí nós temos alguns estudiosos em destaque nessa época, que foi Aristóteles e Estrabo, né? Que ficou aí conhecido o pai da geografia regional. Então, nós temos dois nomes aí que se destacam nesta época. Bom, os romanos, durante a expansão do território romano, né? Nós sabemos que o Império Romano ele domina no seu auge do seu poder, ele vai conquistando terra, nações, né? E aí então eles se envolvem, né? Eles contribuíram para a ampliação dos conhecimentos geográficos, bem como também os árabes, que logo após a queda do Império Romano, os árabes então acrescentam notáveis progressos sobre o saber da expansão islâmica que contribuiu, que atingiu a China, a Rússia e a África. Então, prosseguindo aí. Já na Idade Média, né, foi um período em que essas informações ficaram restritas, ou seja, o estudo da superfície da Terra, ela se perdeu na Europa cristã. O conhecimento grego clássico ficou enclausulado nos mosteiros, né, em poder do clero, e este, por sua vez, só tinha o monopólio da cultura e das informações e só eram divulgadas mediante o ensino de tradições da Igreja Católica. Então, né, no período da Idade Média, principalmente aqui na época que começaram a surgir os monastérios, né? Então os mosteiros se tornou ali fonte do conhecimento, da sabedoria, mas essas informações ficavam restritas só entre eles e não era todos que tinham acesso. Amém? Bom, a geografia bíblica, a geografia por si, ela se divide em várias partes, tá ok? Então nós vamos ver aqui as suas divisões. E a primeira divisão que nós vamos apresentar dentro da geografia, então falaremos das divisões, né, da geografia, ela se divide em várias partes, né? E a primeira divisão que nós vamos ver é a geografia histórica, né? O que nós vemos aqui na geografia histórica? Aprendemos sobre o surgimento de formação de um determinado povo, né? Já aqui na geografia econômica,
A geografia econômica, ela estuda os recursos econômicos de origem vegetal, animal ou mineral. Temos também a geografia política, que investiga a relação entre o poder de um país e sua geografia física humana. Tranquilos? Prosseguindo aí, a geografia física, ela estuda os traços físicos de diversas regiões da Terra, o que inclui o estudo de relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. Se percebe então a importância da geografia na sociedade, né? Muito importante. E também nós temos a geografia humana. A geografia humana interessa-se pelos agrupamentos humanos para entender como se organizam, para explorar recursos provenientes da natureza. Mais uma. Por fim, nós temos então a geografia bíblica, que é o alvo aqui do nosso estudo. E a geografia bíblica, ela ocupa-se de estudo sistemático, né, de um estudo organizado, do cenário da revelação divina de influência que teve no meio ambiente na vida de seus habitantes. Tranquilos? Prosseguindo aí, as fontes da geografia bíblica. Bom, nós temos então a Bíblia, tá? Quando se fala de geografia bíblica, várias fontes se extrai de algumas fontes. Então, primeiro aqui é a Bíblia. Então, a principal fonte da geografia bíblica é a Bíblia, tá? Apresenta nomes de lugares, acidentes geográficos, cidades, fatos ocorridos. Nós temos também aí outra ciência importante, que é a arqueologia, né? E essa ciência procura relacionar as descobertas arqueológicas, restos materiais, físicos de pessoas da antiguidade, como as narrativas bíblicas. Então a arqueologia contribui, né, com esses achados, pertences da antiguidade, também para provar, né, muitas coisas que a Bíblia, que a palavra de Deus diz. Amém? Bom, aí nós temos então a geografia geral, né, a história geral. Então a história é a narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular e na vida da humanidade em geral. Tranquilos? Aí então nós vamos agora para o capítulo 2, as terras do Antigo Testamento. Aí nós temos esse mapa, que é chamado aqui a Crescente Fértil, tá? Que é uma região que compreende desde o Golfo Pérsico até aqui o Mar Vermelho. Então nós temos aqui o Golfo Pérsico, né? Aqui o Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Nós temos aqui o rio Eufrates, o rio Tigre, e aqui a Mesopotâmia, né? Que é a região entre rios, e aqui alguns povos, né? Vão se formar aqui dentro dessa região, vão disputar terras, né? Vão se conflitar entre eles para estabelecerem terra, porque essa região aqui, como o nome já diz, Crescente Fértil, é o palco, né, dos acontecimentos bíblicos no Antigo Testamento. Tranquilos? Aí nós temos então aqui a Mesopotâmia, como eu expliquei, né, aquela região entre rios, de um lado o rio Eufrates, do outro lado o rio Tigre, tá? Então, o significado na Mesopotâmia é uma terra entre rios, né? É uma referência ao rio Tigre e o Eufrates, que abrange boa parte da região. Tranquilos? Aí então nós temos aqui, né, esta região. E quem são os povos que habitam? Nós temos então os caldeus, né? Nós temos os sumérios, nós temos aqui os acadianos, né? E por aí vai os assírios, ok? Então, dentro desse contexto aí. Aí nós temos o dilúvio, né? A sua relação com a geografia. Deus mandou o dilúvio para destruir a terra. Noé e seus filhos foram salvos, né? Os alunos conhecem a história. E a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí
nós observamos a importância da geografia bíblica. Porque quando a Bíblia fala que a arca repousou sobre o monte Ararat, e também fala que este lugar ficava entre os rios Tigres e Eufrates, então a gente consegue situar mais ou menos aonde a arca de Noé parou, né? O rio Tigres e Eufrates é um rio antigo, conhecido, e existe até os dias de hoje, né? E aí os descendentes de Noé receberam a instrução para povoar a terra. E outro fator importante é que dos descendentes de Noé, cada um saiu para uma região. Por exemplo, os descendentes de Cã seguiram para a África, os descendentes de Sem a Ásia e os descendentes de Jafé, Europa. Amém, irmãos? E aí, nós temos então a nação Jeftitas, nações Camitas e nações Semitas, tá? Que surgiram aí dos descendentes de Noé. Tranquilos? Vamos lá então. O mundo se desenvolveu após 150 anos, né, os habitantes de Sinar, atual Iraque, sob a liderança de Nimrod, deram início à construção de uma torre para talvez formalizar o culto idólatra. Talvez seja esse o objetivo, né? E como castigo pela construção da Torre de Babel, Deus confundiu a língua dos seres humanos, resultando em confusão, e com isso os homens se espalharam por toda a terra. Então, foi um acontecimento global aqui, né? Deus confunde a língua daquelas pessoas que estavam trabalhando na construção da torre, e aí eles não entendiam, cada um não conseguiu entender o outro, então eles se espalharam e acabou-se ali então a construção da Torre de Babel. A peregrinação iniciou-se de forma sobrenatural, né? Muitos lugares foram cenários para a ação de Deus, tá? A peregrinação pelo deserto, o povo estava sendo escravizado no Egito, né? Estavam sofrendo com aquela situação, e então quando Moisés ele é levantado por Deus para libertar o povo da escravidão, eles começam então uma trajetória, né, rumo à terra prometida. Então, muitos lugares foram cenários para a ação de Deus. E é impossível traçar um cenário exato para a peregrinação, devido às muitas mudanças ocorridas em 3.000 anos aproximadamente. Bom, algumas localidades dessa peregrinação, nós temos aqui Ramassés, o nome derivado do egípcio, né, que significa propriedade do rei Ramassés. Segundo Champlin, tanto terra de Gozen como a terra de Ramassés são expressões que apontam para uma mesma região. Então nós sabemos que Gozen foi ali a parte em que os filhos de Israel, né, os israelitas moravam, terra de Gozen. Então, segundo Champlin, tanto Gozen como Ramassés aponta aí para a mesma região. Amém? Bom, aí nós temos Sucote, né, que a palavra Sucote significa tenda ou tabernáculo. Isso aqui a gente está falando de lugares que o povo de Israel peregrinou, tá? Local do primeiro acampamento de Israel após deixar Ramassés, né? Eles saem aqui então da terra do Egito e vão caminhando. Em primeiro lugar de acampamento Sucote. Aí nós temos Etã. Etã faz parte da peregrinação no deserto e ficava próximo ao deserto, segundo o relato bíblico, ok? Aí nós temos então o Mar Vermelho, tá? Nós temos aqui no Mar Vermelho, aqui é a terra de Gozen, né? Aonde eles partem, acampamento em Sucote. Então eles estavam caminhando aqui, né, para a travessia do Mar Vermelho, tá? Esse Mar Vermelho, ele situa-se entre o Egito e a Arábia, é dividido em dois braços, né, pela península do Sinai, que é o Golfo de Suez e Acaba. E aqui, né, entre esses dois braços, então está o Sinai, que fica o Monte Sinai, ok? Então é importante conhecer estas regiões, né, pelo mapa, porque quando a Bíblia citar esses lugares, a gente fica fácil de situar esses locais aí. Tranquilos? Bom, aí nós temos Refidim, que é um local onde os israelitas acamparam
e batalharam antes de chegarem ao Sinai. Então, antes de se instalarem ali no Sinai, eles ficam em Refidim, certo? Aí temos Cades Barneia. A palavra Cades significa consagrado, e alguns estudiosos afirmam que o seu nome anterior era Rimã e passou a ser chamado Cades depois que o tabernáculo foi montado ali. Tranquilos? Aí nós temos então Canaã, a terra que mana leite e mel, né? O povo estava caminhando para esta terra, né? E nós vamos ver então como é que foi esse processo, tá? Então a promessa feita por Deus a Abraão para construir uma nação foi atrelada à promessa de possessão de uma terra de Canaã. E a partir do livro do Êxodo, não é? Essa terra é tratada como terra que mana leite e mel, tá? Entender os aspectos geográficos de Canaã nos levará a uma melhor compreensão da história da nação israelita e, consequentemente, uma melhor compreensão dos textos bíblicos. Amém, irmãos? Prosseguindo aí. O nome Canaã refere-se ao quarto filho de Cã, né? E Canaã é o nome mais antigo que conhecemos hoje por Palestina. Antes da conquista de Israel, já era conhecida por Canaã, tá? Nem todos os cananeus foram descendentes de Canaã. Houve ao longo do tempo muitas misturas. Amém, irmãos? O termo cananeu podia fazer referência tanto a um descendente de Canaã, neto de Noé, como também a algum morador daquela região. Terra de Canaã, terra de Israel e Palestina são termos utilizados para se referir à mesma região. Prosseguindo aí. Existe muita dificuldade em se demarcar geograficamente a terra de Canaã. Apesar das dificuldades, podemos afirmar que essa região fica entre o Líbano, ao norte, e o Negueb, né, ao sul, e entre o mar Mediterrâneo, ao oeste, e deserto da Síria, Moabe a leste. Tranquilos? Outros nomes de Canaã, então, Canaã, como já vimos, né, são chamados também de Palestina, Terra da Promessa e Terra Santa. Aqui no capítulo 5, partindo aí para o encerramento, os hebreus, quando chegaram a Canaã, encontraram um território já ocupado por diversos povos, portanto foi preciso que dominassem os que lá habitavam, tá? Nós sabemos que quem vai entrar com o povo na Terra Prometida é Josué, né? Moisés ele chega com o povo até determinado lugar, né? E morre ali no monte onde Deus os chama. Então, a partir daquele momento, Deus chama Josué, o sucessor de Moisés, é que vai entrar com o povo na Terra Prometida. E como o texto está dizendo aqui, muitos povos moravam ali, ocupavam aquele território, e aqueles povos que moravam ali tinham que ser expulsos. Então, os israelitas agora iam ter que lutar para conquistar as terras, né, ocupadas por esses povos que ali habitavam, tá ok? No tempo da conquista da Terra Prometida pelos hebreus, o termo Canaã designava o território que mais tarde recebeu o nome de Palestina. Então os cananeus habitavam tanto na parte leste como na parte oeste do país, e segundo os juízes estavam por toda a parte na região montanhosa, no Negueb e nas planícies em Hebrom. Tá? Então nós temos aí os cananeus, né, que foi aí um forte inimigo contra a nação de Israel. Então eles habitavam tanto na parte leste como na parte oeste, tá? Então eles estavam bem situados ali dentro dessa região. Nós temos aí os amonitas, né, os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, né? Então, no nosso livro, né, eu queria que você, aluno, eu estou aqui só mostrando, né, o nome, né, dos moradores que habitavam ali, mas o nosso livro dá referências, né, muito bem detalhadas desses povos que habitavam ali, tá? Então,
Os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus foram povos que constantemente Israel teve que lutar para expulsar de lá. A Bíblia diz que Josué entrando em dias, né, ainda muita coisa tinham por conquistar. Amém? Então vamos lá. E aqui nós encerramos então, né, a nossa aula de hoje, tá? A nossa primeira aula sobre a geografia bíblica, e semana que vem voltamos com a nossa segunda aula. Um bom final de semana a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus.